Bíblia completa em um ano, dia 248. Ezequiel 38. Recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, volte o rosto para Gog, da terra de Magog, príncipe que governa as nações de Meseque e Tubal, e profetize contra eles. Transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano. Gog, príncipe de Meseque e Tubal, sou seu inimigo. Eu o farei voltar e colocarei argolas em seu queixo para levá-lo junto com todo o seu exército, seus cavalos e condutores de carros de guerra, vestidos com sua armadura completa, e uma grande multidão armada com escudos e espadas. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia, com todas as suas armas, o acompanharão. Gomer e todos os seus exércitos também se unirão a você, bem como os exércitos de Bet-Torgama do extremo norte e muitos outros. Prepare-se, esteja pronto, mantenha todos os exércitos ao seu redor de prontidão e assuma o comando deles. Daqui a muito tempo você será convocado para entrar em ação. No futuro distante, você virá de repente sobre a terra de Israel, que viverá confiante depois de ter se recuperado da guerra e depois que seu povo tiver regressado de muitas terras para os montes de Israel. Você e todos os seus aliados, um exército imenso e assustador, virão sobre Israel como uma tempestade e cobrirão a terra como uma nuvem. Assim diz o Senhor soberano: naquele dia, maus pensamentos lhe virão à mente e você tramará um plano perverso. Dirá: Israel é uma terra desprotegida, cheia de povoados sem muros, sem portões e sem trancas. Marcharei contra ela e acabarei com esse povo que vive tão confiante. Irei a cidades antes desoladas, mas que agora estão cheias de gente que voltou do exílio em muitas nações. Tomarei grande quantidade de despojo, pois agora seus habitantes têm muito gado e outros bens. Pensam que o mundo gira em torno deles. Contudo, Sabá, Dedã e os comerciantes de Tarsis, com todos os seus jovens guerreiros, perguntarão: você pensa mesmo que os grandes exércitos que reuniu podem tomar a prata e o ouro deles? Acham que podem levar seus rebanhos, apoderar-se de seus bens e tomar despojos? Portanto, filho do homem, profetize contra Gog. Transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano. Quando meu povo estiver vivendo confiante na terra dele, então você despertará. Virá de sua terra, no extremo norte, com sua grande cavalaria e seu exército poderoso. Atacará meu povo Israel e cobrirá a terra como uma nuvem. Naquele dia, trarei você, Gog, contra minha terra, à vista de todos, e mostrarei minha santidade por meio de tudo o que lhe acontecer. Então, todas as nações me conhecerão. Assim diz o Senhor soberano: acaso você é aquele de quem falei muito tempo atrás, quando anunciei por meio de meus servos, os profetas de Israel, que no futuro o traria contra meu povo? Mas assim diz o Senhor soberano: quando Gog invadir a terra de Israel, minha fúria transbordará. Pois em meu zelo e em minha ira ardente sacudirei a terra de Israel violentamente naquele dia. Todos os seres vivos, os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, os animais que rastejam pelo chão e todas as pessoas da terra tremerão em minha presença. Montes serão derrubados, despenhadeiros cairão e muros desabarão. Convocarei a espada contra você em todas as colinas de Israel, diz o Senhor soberano, e seus homens voltarão às espadas uns contra os outros. Castigarei você e seus exércitos com doença e derramamento de sangue. Enviarei chuvas torrenciais, granizo, fogo e enxofre. Com isso, mostrarei minha grandeza e santidade e me farei conhecido às nações do mundo. Então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 39. Filho do homem, profetize contra Gog, transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano. Sou seu inimigo, ó Gog.
príncipe que governa as nações de Meseque e Tubal. Eu o farei dar a volta e o trarei do extremo norte e o conduzirei em direção aos montes de Israel. Derrubarei o arco de sua mão esquerda e as flechas de sua mão direita. Você, seu exército e seus aliados morrerão nos montes. Eu os darei como alimento aos abutres e aos animais selvagens. Você cairá em campos abertos, pois eu falei, diz o Senhor soberano. Enviarei fogo sobre Magog e sobre todos os seus aliados que vivem em segurança no litoral. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Assim, farei conhecido meu santo nome no meio de meu povo, Israel. Não deixarei que ninguém desonre meu nome. E as nações também saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Esse dia de julgamento virá, diz o Senhor soberano. Tudo acontecerá como eu declarei. Então os habitantes das cidades de Israel sairão e recolherão seus escudos pequenos e os grandes, seus arcos e flechas, seus dardos e lanças, e os usarão como lenha. Haverá o suficiente para 7 anos. Não precisarão cortar lenha dos campos, nem dos bosques, pois essas armas fornecerão todo o combustível necessário. Eles saquearão aqueles que os saquearam e despojarão aqueles que os despojaram, diz o Senhor soberano. Nesse dia, prepararei um enorme cemitério para Gog e suas multidões no Vale dos Viajantes, a leste do Mar Morto. Ele impedirá a passagem dos que viajam por ali, e eles mudarão o nome do lugar para Vale das Multidões de Gog. O povo de Israel levará 7 meses para sepultar os corpos e purificar a terra. Todos em Israel ajudarão a sepultar, pois esse dia em que eu mostrar minha glória será uma data memorável para Israel, diz o Senhor soberano. Depois de 7 meses, grupos de homens serão nomeados para percorrer a terra em busca de esqueletos para sepultar, a fim de que a terra seja purificada. Onde forem encontrados ossos, será colocado um sinal para que os coveiros os levem e os enterrem no Vale das Multidões de Gog. Haverá ali uma cidade chamada Ramoná, e com isso, enfim, a terra será purificada. Agora, filho do homem, assim diz o Senhor soberano: chame todas as aves e todos os animais selvagens e diga-lhes: reúnam-se para meu grande banquete sacrificial. Venham de longe e de perto para os montes de Israel e ali comam carne e bebam sangue. Comam a carne de homens poderosos e bebam o sangue dos príncipes das nações, como se fossem carneiros, cordeiros, bodes e touros, todos animais engordados em Bazã. Devorem carne até se empanturrar e bebam sangue até se embriagar. Este é o banquete sacrificial que lhes preparei. Comam com fartura a minha mesa, comam cavalos, condutores de carros de guerra, homens valentes e guerreiros de toda espécie, diz o Senhor soberano. Desse modo, mostrarei minha glória às nações. Todos verão o castigo que trouxe sobre eles e o poder de minha mão quando eu castigo. E daquele dia em diante, o povo de Israel saberá que eu sou o Senhor seu Deus. As nações saberão porque Israel foi enviado para o exílio. Foi como castigo por causa do pecado, pois foram infiéis a Deus. Por isso, me afastei deles e os entreguei a seus inimigos, para que os destruíssem. Escondi deles o rosto e os castiguei por causa de sua impureza e de seus pecados. Portanto, assim diz o Senhor soberano: acabarei com o exílio de meu povo, terei compaixão de todo Israel, pois tenho zelo por meu santo nome. Quando voltarem para a sua terra e viverem em segurança, sem que ninguém lhes cause medo, assumirão a responsabilidade por sua vergonha e infidelidade no passado. Quando eu os trouxer de volta das terras de seus inimigos, mostrarei minha santidade no meio deles, para que todas as nações a vejam. Então meu povo saberá que eu sou o Senhor, seu Deus, pois os enviei para o exílio entre as nações e os trouxe de volta para a sua terra. Não deixarei nenhum deles para trás, e nunca mais me afastarei deles, pois derramarei meu espírito sobre o povo de Israel. Eu, o Senhor soberano, falei. Ezequiel 40.
Em 28 de abril, no 25º ano de nosso exílio, 14 anos depois da queda de Jerusalém, a mão do Senhor veio sobre mim e ele me levou para lá. Numa visão, Deus me enviou para a terra de Israel e me colocou num monte muito alto. Dali, vi, em direção ao sul, algo parecido com uma cidade. Quando ele me levou mais perto, vi um homem cuja face brilhava como bronze. Ele estava em pé junto a uma porta e tinha na mão uma corda de medir, feita de linho, e uma vara de medir. Disse-me: Filho do homem, observe e ouça. Preste muita atenção a tudo que lhe mostrarei. Você foi trazido aqui para que eu lhe mostre várias coisas. Depois, você voltará ao povo de Israel e contará tudo o que vir. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O homem pegou a vara de medir de 3 metros de comprimento e com ela mediu o muro. E tinha 3 metros de espessura e 3 metros de altura. Em seguida, foi à porta leste, subiu os degraus e mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros de profundidade. Na passagem de entrada, havia salas para guardas de cada lado. Cada uma das salas era quadrada e media 3 metros de cada lado, e a distância entre as salas era de 2,5 metros ao longo da parede da passagem. A soleira interna da porta, que dava para um pórtico na extremidade interna da passagem de entrada, tinha 3 metros de profundidade. Ele também mediu o pórtico. Tinha 4 metros de extensão e as suas colunas tinham 1 metro de espessura. Esse pórtico era a extremidade interna da passagem de entrada e era voltado para o templo. Havia 3 salas de cada lado da passagem de entrada. Cada uma tinha as mesmas medidas e as paredes entre elas também eram idênticas. Então, o homem mediu a porta de entrada, que tinha 5 metros de largura e 6,5 metros de comprimento na passagem. Em frente de cada sala havia uma mureta com meio metro de altura. As salas propriamente ditas tinham 3 metros de cada lado. Então ele mediu toda a largura da porta, a distância desde a parede dos fundos de uma sala para guardas até a parede do fundo de outra sala. Essa distância era de 12,5 metros. Mediu as paredes divisórias ao longo de todo o interior da passagem até o pórtico. A distância era de 30 metros. O comprimento total da passagem, de uma extremidade à outra, era de 25 metros. Nas paredes das salas e em suas paredes divisórias havia janelas embutidas que se estreitavam em direção à parte interna. Também havia janelas no pórtico. As superfícies das paredes divisórias eram enfeitadas com entalhes de palmeiras. Então o homem me levou pela entrada até o pátio externo do templo. Ao longo das paredes do pátio havia uma calçada, e junto às paredes havia 30 salas que abriam para a calçada. A calçada ladeava as portas. Seu comprimento, desde os muros até o pátio, era o mesmo da passagem de entrada. Essa era a calçada interior. Em seguida, o homem mediu a largura do pátio externo do templo entre a entrada externa e a interna, e a distância era de 50 metros. O homem mediu a porta da mesma forma que a leste. Também ali havia 3 salas e um pórtico. Todas as medidas eram iguais às da porta leste. A passagem da entrada tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura entre as paredes dos fundos de uma sala para guardas e a parede dos fundos de outra sala. As janelas, o pórtico e os enfeites de palmeiras eram idênticos aos da porta leste. Havia 7 degraus que davam para a passagem da entrada, e o pórtico ficava na extremidade interna da passagem de entrada. Do lado norte, como do lado leste, havia outra porta que dava para o pátio interno do templo, oposta à entrada externa. A distância entre as duas entradas era de 50 metros. Então, o homem me levou à porta sul e mediu suas partes, e eram exatamente iguais às medidas das outras portas. Tinha janelas ao longo das paredes, como as outras, e um pórtico no qual a passagem de entrada abria para o pátio externo.
e como nas outras portas, a passagem de entrada tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Essa entrada também tinha uma escada com 7 degraus que davam para ela, um pórtico na extremidade interna e enfeites de palmeiras nas paredes divisórias. E aqui também havia outra entrada que dava para o pátio interno, oposta à entrada externa. A distância entre as duas entradas era de 50 metros. Então, o homem me levou à porta sul que dava para o pátio interno. Ele a mediu e tinha as mesmas medidas das outras portas. Suas salas para guardas, suas paredes divisórias e seu pórtico eram do mesmo tamanho das outras portas, e havia janelas ao longo das paredes e no pórtico. E, como nas outras portas, a passagem da entrada tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Os pórticos que davam para o pátio interno tinham 4 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. O pórtico da porta sul ficava voltado para o pátio externo. Suas colunas eram enfeitadas com palmeiras e 8 degraus subiam até a sua entrada. Então, ele me levou à porta leste que dava para o pátio interno. Ele a mediu e tinha as mesmas medidas das outras portas. Suas salas para guardas, suas paredes divisórias e seu pórtico eram do mesmo tamanho das outras portas, e havia janelas ao longo das paredes e no pórtico. A passagem da entrada tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Seu pórtico ficava voltado para o pátio externo. Suas colunas eram enfeitadas com palmeiras e 8 degraus subiam até sua entrada. Então, ele me levou à porta norte que dava para o pátio interno. Ele a mediu e tinha as mesmas medidas das outras portas. Suas salas para guardas, suas paredes divisórias e seu pórtico tinham as mesmas medidas das outras portas e janelas, dispostas na mesma forma. A entrada da passagem tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Seu pórtico ficava voltado para o pátio externo. Suas colunas eram enfeitadas com palmeiras e 8 degraus subiam até sua entrada. No pórtico de uma das entradas internas havia uma porta que dava para outra sala lateral, onde era lavada a carne para os holocaustos. De cada lado desse pórtico havia 2 mesas, onde os animais para os sacrifícios eram abatidos para os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. Do lado de fora do pórtico, de cada lado das escadas que subiam para a entrada norte, havia mais 2 mesas. Havia, portanto, 8 mesas no total, 4 do lado de dentro e 4 do lado de fora, onde se abatiam os sacrifícios. Também havia 4 mesas de pedra cortada para o preparo dos holocaustos, cada uma com 75 centímetros de comprimento e de largura e 50 centímetros de altura. Sobre essas mesas eram colocadas os instrumentos para abater os animais para os sacrifícios. Havia ganchos, cada um com 8 centímetros de comprimento, presos ao redor das paredes do pórtico. A carne dos sacrifícios era colocada sobre as mesas. Dentro do pátio interno havia 2 salas, uma ao lado da porta norte, voltada para o sul, e outra ao lado da porta sul, voltada para o norte. E o homem me disse: a sala da porta norte é para os sacrifícios que supervisionam a manutenção do templo. A sala ao lado da porta sul é para os sacerdotes encarregados do altar, os descendentes de Zadok, pois somente eles, dentre todos os levitas, podem se aproximar do Senhor para servir diante dele. Então, o homem mediu o pátio interno e era um quadrado com 50 metros de largura e 50 metros de comprimento. O altar ficava no pátio em frente ao templo. Então, ele me levou ao pórtico do templo, mediu as paredes de ambos os lados da passagem para o pórtico, e tinham 2,5 metros de espessura. A entrada propriamente dita tinha 7 metros de largura e as paredes de cada lado da entrada tinham mais de 1,5 metros de comprimento. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros de profundidade. 10 degraus subiam para ele, com uma coluna de cada lado.
Bíblia completa em um ano, final do dia 248.